Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Sílvia. Estamos aqui a acompanhar. Estamos aqui reunidos, espero que estejam todos bem. Neste arranque de verão, que está um pouco envergonhado, mas avizinham-se uns dias de bom calor. Estamos aqui reunidos então para falarmos aqui um pouco de ferramentas para ajudar aquilo que são os dias difíceis de contabilidade, ferramentas que nos ajudam ou que prevêem ajudar a parte da utilização dos registros contabilísticos e tudo o que é tratamento das ferramentas contabilísticas. O meu nome é Rui Lopes, já me conhecem de outras andanças, provavelmente, quem não conhece passa a conhecer, é a minha linda voz que vão ouvir neste momento. Vou tentar não ser muito maçudo. Também nos vai acompanhar a Silva Maia, vai-nos tentar apresentar um produto também que vai aqui no sentido do arquivo digital e da gestão documental também, relacionado com tudo na parte da área contabilística. E, nesse sentido, vamos vos acompanhar aqui numa breve sessão que vamos vos apresentar algumas soluções que esperamos que vos facilitem o dia-a-dia daquilo que são as vossas dificuldades. Se tiverem alguma dificuldade que queiram apresentar, que possamos tentar apresentar uma solução ou alguma dúvida que queiram apresentar durante esta breve sessão, podemos tentar responder durante este breve momento. Se for uma dúvida um pouco mais técnica, obviamente, temos o nosso Helpdesk, que vos dará sempre uma resposta mais técnica e de maior proximidade durante os pedidos que forem sendo colocados nesse setor. É uma agenda que será para cumprir dentro do possível. Vamos tentar ser breves e ágeis dentro da nossa apresentação. Primeiro que tudo, ferramentas de produtividade para gabinetes de contabilidade. Qual é que é a primeira ferramenta que nos vem à cabeça dentro daquilo que é o ambiente de primavera, SEGI de primavera? A primeira ferramenta que nos vem à cabeça será então o Primavera Automation, ou PAA. Accounting. E aqui o PAA é uma ferramenta que efetivamente faz a ligação, do ERP Primavera com o SAFT, com a autoridade tributária, com a fatura, e auxilia a contabilização de movimentos, auxilia a reconciliação bancária, com a possibilidade de contabilização de movimentos de forma automática. E atualmente também com o apoio naquilo que é o arquivo digital e uma resposta que é obrigatória ou passa cada vez mais a ser obrigatória. Ok, então o Automation Accounting neste momento faz a ligação de Primavera, quer a V9, quer a V10, com o SAFT da contabilidade, o SAFT PT, carrega os documentos do e-fatura, também tem ligação ao Jasmine, que é a resposta, neste momento, ao ERP Cloud com a parte da contabilidade e também tem resposta ao arquivo digital ou com soluções de gestão documental e arquivo digital. Aqui, neste âmbito, PAA permite o quê? Permite a configuração de pastas e a estruturação de pastas por cliente de base de dados, permite a reconciliação bancária de forma automática com o carregamento de extratos bancários diretamente do banco para dentro do sistema, ou seja, o que nos leva aqui ao ponto 3, que é a ligação ao e-banking com o carregamento dos extratos para dentro do sistema, possibilitando de seguida a reconciliação bancária de forma automática
com a contabilidade e a possibilidade de contabilização dos documentos diretamente da contabilidade, via extrato, a importação e contabilização dos documentos do e-fatura, com a importação também dos recibos verdes, do e-arrendamento e a importação do SAFT das vendas. Okay? Quando temos clientes com sistemas de faturação das mais diversas naturezas, então nós não temos que ter sistemas de contabilidade das naturezas dos nossos clientes, podemos usar os SAFTs dos nossos clientes e contabilizar via SAFT as vendas e recibos dos nossos clientes, diretamente nos sistemas de contabilidade Primavera, neste caso. Okay? Com base nisto, podemos então também ter modelos de configuração que podem ser aplicados a mais que um sistema, a mais que um cliente, que anteriormente teríamos que ter modelos de configuração cliente a cliente. Okay? E mesmo assim, ainda temos novas funcionalidades, novas novidades que ficaram disponíveis ao longo deste ano para o PAA. Umas já vocês certamente viram, outras irão ver certamente em primeira mão. A configuração de pastas de sistema por cliente de base de dados, isto não é mais nem menos que é uma forma de ter um arquivo in loco, de forma que eu tenha os documentos arquivados no meu servidor de forma estruturada por cliente, por base de dados, assim que desta forma eu consigo ter os meus arquivos estruturados por base de dados, sem ter que andar aqui à procura das pastas no meu servidor, qual é que é a pasta do meu cliente, qual é que é a pasta do cliente A, do cliente B, do cliente C. Eu, ao criar uma base de dados dentro do PAA por via do Primavera, ele automaticamente no meu servidor, de forma estruturada, vai-me criar a árvore de pastas para aquele cliente, de forma automática, sem eu ter que estar a criar pasta a pasta, de forma manual, essa estrutura ou essa árvore de pastas. Okay? O PA irá criar essa estrutura de pastas de forma automática, sem ter que ter grande preocupação. Esta estrutura é criada ou é parametrizada cliente a cliente, mas a sua base é criada de forma única por cada um dos sistemas. Okay? Esta, na realidade, depois, também se enquadra aqui, quando é usado o arquivo digital do PAA, também se inclui essa estrutura, ou de uma solução de gestão documental, também essa estrutura de pastas também é incluída nessa criação, ao ser criada a base de dados dentro do PA dessa estrutura. Reconciliação bancária. A reconciliação bancária é uma das ferramentas que foi incluída durante o ano passado dentro do PAA, que já era uma solução que era pedida pelos clientes há muito tempo. É a reconciliação do lado da contabilidade. É permitido fazer reconciliação automática, os extratos ou a estrutura dos extratos é configurada por cada um dos bancos, okay? É configurada e fica disponível para todos os clientes. Ao criar a estrutura dos extratos da Caixa Geral de Depósitos ou do Santander ou do BPI, ela fica disponível para os clientes todos. E posso automaticamente, depois, com base nessa estrutura, criar ou reconciliar os extratos facilmente de todos os meus clientes, importando os extratos por via dos ficheiros que são extraídos do portal de cada um dos bancos. Isto é o formato mais manual. No decorrer deste ano, já mais agora durante o mês de maio, foi disponibilizado, ainda não está 100% operacional, mas já foi disponibilizado no mercado, o e-banking. O e-banking, na realidade, é a ferramenta que nos permite fazer o quê? Com dupla validação, é preciso pedir
ao proprietário da conta bancária ou financeiro da empresa a criação do utilizador do lado do banco com uma validação de autenticação para que esse utilizador tenha autorização para ir à conta bancária, ir buscar extratos bancários, importá-los para dentro do sistema e conseguir depois fazer a reconciliação do lado do PAA. Esta funcionalidade, por enquanto, e julgo que assim continuará, só está disponível com o PAA Plus, ok? PAA Plus, que é o PAA que permite também a importação dos SAFTs da contabilidade, os SAFTs que permitem a reconstrução da contabilidade do lado do Primavera com base de SAFTs que vêm de outros sistemas, de outros programas, de outros ERPs. Okay? Com base na reconciliação bancária, o algoritmo de reconciliação devolve o índice qualitativo de correspondência e aqui o índice qualitativo de correspondência pode variar. Nós conseguimos fazer a reconciliação com base em data, valor e dentro da data pode ser data completa, mês, ano, dia, mês, ano, consoante aquilo que for o critério dentro de cada um dos clientes. Ainda temos a possibilidade, dentro da reconciliação, também fazer a comparação com quem que trabalha com fecheiros SEPA, o retorno daquilo que são o resultado do pagamento via fecheiro SEPA. Okay? Comparar com aquilo que está registado na contabilidade, o resultado daquilo que foi registado no fecheiro SEPA e depois fazer efetivamente o retorno desse resultado. A questão do e-banking que eu falei ainda há pouco, é aquilo que eu estava a falar. Pronto, é uma opção que existe no PAA Plus, é configurável cliente a cliente, cada cliente tem a sua configuração, cada cliente é preciso pedir a validação e a autenticação e o controle da autenticação por mail e a configuração por mail. Isto é preciso fazer cliente a cliente, não há forma de ser diferente. E a importação dos extratos passa a ser automática ou por instrução do utilizador, mas é automática, vai ao portal do banco e carrega os extratos para dentro do sistema, após a confirmação da autenticação por parte do cliente do e-banking, e conforme a configuração das extensões por cada um dos bancos. E assim, aí é possível depois no final exportar ou eliminar os históricos de cada uma destas operações. Okay? E isto é uma ferramenta que acaba por também reduzir bastante o tempo de vamos carregar os extratos ou vamos esperar que o nosso cliente nos envie os extratos, ou inclusive em empresas que tenham financeiros internos, em que estejam a validar a reconciliação, o tempo que demoram a fazer a extração dos extratos. Esta ferramenta também vai trazer uma grande mais-valia. Perdão. Ora bem, aqui, só tem um. Importar e contabilizar documentos do e-fatura, recibos verdes, arrendamentos e vendas. Ok, isto é uma ferramenta que na realidade já existia, a contabilização dos documentos do e-fatura, a importação, foi uma das primeiras ferramentas que o PA trouxe. O adicional foi a importação dos recibos verdes, passou a ser possível importar os recibos verdes via a ferramenta da importação do e-fatura. Também passou a ser possível importar os registros do arrendamentos. Okay? E por esta via também a contabilização dos mesmos. Esta nova funcionalidade permite importar de forma automática os recibos de rendas, emitir os recibos às empresas, juntamente com os respectivos valores de retenção e o tratamento das retenções na fonte e o imposto de selo. E automaticamente também a visualização do PDF que vem do e-fatura também é importado por esta via para dentro do PAA.
No menu da contabilização passa a estar disponível também uma nova opção que permite a visualização dos documentos diretamente do portal do e-fatura, que é a tal situação da visualização do PDF que vem do portal do e-fatura. Os modelos das configurações, ok? Os modelos das configurações, quem trabalha ou quem trabalhava com PA há mais tempo, se bem se lembra, o PA na realidade, o que é que ele fazia? Nós tínhamos os templates de contabilização e os templates de contabilização, na realidade, eram configurados cliente a cliente e não ficavam disponíveis para todos os meus clientes. E então eu aqui tinha eu tinha a possibilidade de os duplicar, mas tinha que configurá-los para todos os clientes. E então aqui eu consigo fazer o quê? Consigo ter os modelos de contabilização e dizer assim, tenho o modelo A é a contabilização de faturas de eletricidade, os planos de contas dentro dos custos de eletricidade são iguais dentro de um lote de determinadas empresas, então eu posso aplicar o modelo de contabilização de eletricidade a 20 empresas diferentes. Então posso aplicar este modelo a estas 20 empresas. Então consigo desenvolver um modelo e aplicá-lo a essas 20 empresas. É uma forma de desenvolver um único modelo, perder pouco tempo com esse modelo e aplicá-lo a 20 empresas, 20, 30, 40, 50 empresas, as que forem diferentes, e aplicar a essas diferentes empresas de maneira que seja rápida a sua aplicação e que não tenha que perder muito tempo para contabilizar os mesmos documentos, ok? E passa a ser possível aplicar esse modelo por extensão e passa a ser possível aplicar a um modelo de documentos e de clientes. Essa configuração passa a ser possível de ser aplicável também por compras, de vendas, por modelo de bancos, consoante aquilo que for o critério a aplicar. Perdão. Ok? Estes modelos de configuração, além dos modelos de configuração, passa a existir também aquilo que é o assistente, ou o equivalente a um assistente, que é aquilo que eles chamam a inteligência artificial, por assim dizer, que é o sistema, ao fim e ao cabo, vai aprendendo de alguma maneira que quando eu identifico uma determinada entidade e que aquela entidade é uma determinada natureza de despesa, a classificação daquele tipo de documento é sempre mais ou menos a mesma. E ele começa a aprender que a classificação do documento é sempre mais ou menos o mesmo cada vez que eu identifico aquele tipo de despesa e tipo de identidade. É o ECO. E da parte do ECO, ele vai começando a aprender qual é que é as classificações. Okay? Ainda é uma ferramenta que os utilizadores ainda não confiam muito nela, mas eu acredito que a médio e longo prazo ela nos vai começar a ajudar aqui a classificar um pouco os documentos e vai nos começar aqui a ajudar a classificar de forma mais rápida aquilo que são os documentos contabilísticos de forma mais célere. Perdão. Ora bem, dentro daquilo que são as novidades. Novidades que o PA traz. Perdão. PA traz novidades, algumas coisas que são simples, mas que nos facilitam o dia-a-dia, que a possibilidade de anulação de documentos em lote. O que é que são estas anulações de documentos em lote? Eu integrei um lote de documentos, 20, 30, 40, 50 documentos, e já os integrei dentro do Primavera. E ele, na realidade, errei. Fiz um erro. Okay? Ao abrigo agora do CELSEVAT, eu não posso apagar esses documentos, mas posso anular a integração. Então, o que é que eu posso fazer? Eu agora consigo, do lado do PAA, dizer assim, eu quero apagar este lote de documentos.
Como eu tenho agora no PAA a multisseleção, eu consigo selecionar um lote de documentos, anular a integração e ele vai considerar a anulação daqueles documentos como anulados e vai disponibilizar, vai-me fazer duas opções. Ou vai-me disponibilizar aquele lote de documentos para reintegrar novamente, ou por simplesmente vai-nos descartar. Anula-me a integração e vai dizer assim, eu já não quero contabilizar estes documentos porque eu vou resolver este problema de outra forma. Okay? E isso é uma das novidades que existia e anteriormente eu só conseguia fazer esta anulação documento a documento. Novas regras de codificação das entidades, isto agora passou a ter, poderei codificar as entidades por ID, por número contribuinte, eu é que posso definir pelo número da sequência, já tenho aqui mais algumas regras, não há muito mais, mas já tenho aqui mais algumas opções. Selecionar a entidade dentro da grelha de lançamento, já posso substituir a entidade dentro da grelha de lançamento, coisa que anteriormente não conseguiria, ou não conseguia. A configuração de máscaras nas contas das entidades do PAA, eu já tenho forma de configurar as máscaras de criação das contas das entidades, coisas que eu também não consegui inicialmente. Eliminação total ou parcial das importações. Isto era um problema que existia e atualmente eu já consigo eliminar uma importação na sua totalidade ou de forma parcial. Esta forma parcial não é bem um intervalo de datas, mas é só ali a parte das entidades ou só a parte dos artigos, mas eu consigo já dizer assim, importei um SAFT e já não quero este SAFT, eu quero anular a importação, já tenho essa possibilidade de fazer. A integração do arrendamento, foi aquela situação que eu falei inicialmente, já é uma possibilidade que já existe e não existia, e submissão automática dos fechos SAFT em lote e na fatura, isto também é uma das funcionalidades que não existia e passou a existir. Tratamento de empresas isentas. Passou a ser possível também tratá-las no PAA. Era uma definição que não era possível tratar no PAA, passou a ser possível de o tratar e de resolver também no PAA. Eliminação total ou parcial das importações, é uma repetição do slide que estava anteriormente, mas é só para reforçar, basta aceder à aplicação, grupo de importações, vendas, compras ou bancos, e tenho lá as importações que eu posso anular total ou parcialmente. Novo menu das reconciliações bancárias, a grelha das reconciliações foi reestruturada e as opções de campos que podem aparecer ou não, formas de agrupar, desagrupar, como é que eu posso ver, porque é que eu não posso ver, o que é que eu posso somar, o que é que eu não posso somar, esta grelha foi reestruturada para melhor, no meu ponto de vista, obviamente. O utilizador é o último juiz sobre estas opções. Limpeza de histórico de dados, isto é uma limpeza, chama-se mesmo uma limpeza, não tem outro nome, e aqui efetivamente foi uma das soluções que veio, principalmente para bases de dados de PA, que tem uma tendência para crescer de forma abrupta, e é uma forma que veio aqui resolver aquelas bases de dados que crescem ou que cresceram de forma muito grande, e então é de uma forma que se arranjou de cortar bases de dados que cresceram demasiado e que estão a ocupar demasiado espaço em servidor. Importação de extratos diretamente das entidades bancárias, já falamos nessa solução. Disponibilização e configuração de importações de extratos bancários, também. E utilitários de importação de planos de contas de IVA entre empresas. Isto é uma solução que ainda não está 100% resolvida, mas já está em curso. E integração do arrendamento também. Okay? Já aqui voltamos à apresentação. Vamos só ver algumas das opções que existem no PAA, que é para depois eu passar aqui então a palavra à minha colega Silvia Maia, para vos apresentar a solução então de arquivo digital. Dentro daquilo que então do PAA,
O PA, ora bem, cá está. Dentro das empresas, como podem ver, já é possível de tratar as empresas com regime divisento, okay? Basta só tratar dentro do Primavera, ao criar a empresa, ou identificar que ela é isenta, ela por dentro do PA já trata a parte isenta e tem todo o regime de isenção também previsto para esse tratamento, ok? E essa previsão toda já está prevista nestas últimas versões, ok? Dentro daquilo que é a reconciliação, o tratamento das compras, do e-fatura, da importação. Configurações, que eu estava a falar, pronto, tem as regras todas que já estavam previstas, a importação do SAF de vendas continua a existir e bem, continua a haver uma ferramenta que cada vez está a funcionar melhor, e a otimização da importação de dados tem funcionado cada vez com mais agilidade. Temos então aqui a parte da importação dos documentos do e-fatura, temos a importação e a contabilização dos documentos, e dentro da contabilização há a possibilidade de fazer a reconciliação, perdão, está a carregar os dados neste momento. Pronto. A contabilização, ele automaticamente valida se já estão contabilizados ou não estão do lado direito. Os modelos, se houver modelos que ele consiga enquadrar dentro da contabilização, ele associa logo os modelos de contabilização às janelas, e se houver modelo, documento anexo de contabilização, ele vai logo aparecer o anexo disponível, e se houver pré-visualização, ele vai aparecer logo a pré-visualização do documento do lado direito. Ok? Aqui ele faz também logo tratamento de centros de custo, funções, analítica inversa ao fluxo de caixa, e bem como as retenções na fonte. Ou seja, as funcionalidades que existem do lado da contabilidade do ERP também existem do lado do PA. O multifunções que eu falei da anulação dos documentos existe também na parte da contabilização ou da integração. Ok? Aqui existe também a possibilidade de, na parte da reconciliação, esta é a bancária, peço desculpa. Contabilização da reconciliação de documentos, que dá logo para ter a percepção de validação, se os documentos são contabilizados, o que é que está contabilizado, o que é que não está contabilizado, o que é que falta contabilizar. Temos logo aqui a possibilidade de validar. A partir daqui temos a possibilidade também de logo, a partir desta janela, fazer a contabilização do movimento, se tiver em falta, e se for identificado logo aqui se efetivamente era para contabilizar. Temos ainda a possibilidade de, a partir daqui, fazer, se houver necessidade, dizer assim, olha, é para descartar, não é para descartar, é para conciliar com o quê? Com outros movimentos, não é? Isto dá para exportar todas estas janelas. Aqui, as novidades que aparecem ao fim e ao cabo também, e isto na conciliação acontece aqui em muito, e na bancária, na reconciliação bancária, acontece aqui mais ainda, de mais poder. Estas opções são a possibilidade de configurar, adicionar, remover colunas. O que é a informação que eu quero ver, o que eu quero ocultar a partir daqui, ok?
As opções que eu estava a falar ainda há pouco de poder adicionar ou remover, configurar e as opções de configurar entidades, remover, adicionar, é isto. Nas entidades, perdão, qual é que é a identificação do cliente a sequência para os tokens de ligação, se é fórmula, tokens fixos igual ao código ou sequência. Isto é os tokens de ligação do ERP com a conta com o PAA, ok? E a criação dos fornecedores no ERP e os clientes acontece a mesma situação, se é por sequência, máscara, Customer ID, por fórmula ou por número fiscal. E a construção da máscara, isto ganhou-se liberdade para esta construção. Era um dos pontos que eu tinha no PPT, era esta mesma questão. Aqui ganhou-se mais opções para a criação, quer dos fornecedores, quer dos clientes, e aqui, no tipo de regras da ligação entre o ERP e o PAA, ganharam-se funcionalidades ou opções da ligação entre os dois estados. Okay? Aqui a questão dos mapeamentos e das ligações do lado e do outro, basicamente, as opções e a liberdade que temos do lado da contabilidade com o PAA, essa liberdade é total, ou seja, as configurações que estão do lado da contabilidade, basicamente são todas as que estão dentro do PAA. Okay? É quase uma simbiose completa entre os dois lados. Ora bem, dentro daquilo que há da parte da contabilização, da parte que há das opções e da anulação. Pronto, dentro daquilo que há das importações de documentos, importar documentos, importar períodos, importação de documentos, temos importação de períodos. Eu posso chegar aqui às importações, identificar uma importação, duplo clique, basicamente, entrar dentro dela, ou selecionar, e posso logo ou editar ou apagar as importações diretas. Concluída com sucesso, eu posso chegar e posso... Perdão, isto carregou demais, que não era este o objetivo. Eu posso apagar totalmente uma importação já feita, ok? Mas também posso, do lado das importações já pré-processadas, fazer só a anulação parcial, só dos artigos, só das entidades, para voltar a importar ou a reestruturar qual é que é o processo que eu quero voltar a tratar. Perdão. Passando para aquilo que é o tratamento da reconciliação bancária, e foi aqui que houve mais progressos, efetivamente. Dentro da reconciliação bancária já havia a importação de extratos, reconciliação bancária, contabilização, importação de períodos, configuração. A configurar as importações, temos que configurar, obviamente, os bancos, temos que configurar a estrutura dos bancos, a ligação, como é que temos que configurar as contas, tem que haver aqui algum cuidado na parametrização das ligações dos bancos com a contabilidade, quais é que são as contas da contabilidade que ligam com o PAA, quais é que são as entidades, quais é que são o match, a forma do match, qual é que é a forma da reconciliação que nós queremos com que ela trabalhe, okay? Quais é que são as regras, mas isto na realidade, a reconciliação bancária, a seguir temos o quê? A importação dos extratos, depois da configuração, temos a importação manual, okay? Em que já temos a configuração, qual é que é os extratos bancários, que é o formato bancário que nós temos, qual é que é o formato, os dados, tem a data que queremos, qual é que é a conta bancária, A, B ou C, qual é que é o formato que vamos usar, temos que ter pré-criado, ok? A seguir, o formato bancário já tem que estar para preenchido, obviamente, okay? Qual é que é a estrutura, a partir de que linha é que ele vai carregar dados, e a partir daqui
que é que ele, na realidade, depois vai fazer depois de importar o extrato? A partir daqui temos reconciliar e importar. Ao carregar o extrato, ele vai identificar qual é que é a conta bancária, se é 1, se é 2, qual é que é, a partir de que data é que queremos que ele vá fazer a reconciliação, okay? Atualizar, esta é a outra. Okay? E o que é que vai acontecer? Ele, aos documentos que encontrou, se encontrou algum match, vai ficar mediante os critérios que nós marcarmos, dia, mês, ano, valor, número fiscal, descrição, ou os critérios, podemos já ter critérios pré-construídos, ele vai fazer uma reconciliação, ok? Caso encontre alguma coisa certa, ele vai reconciliar. Caso não encontre, ele até identificou, sim senhor. Caso não encontre, eu também posso ficar assim, olha, encontrou um parcial, está à espera de outro. Também podemos ser nós a picar de forma manual, dizer assim, olha, este vai picar com este, vamos nós picar de forma manual até para somar os valores. Podemos descartar, podemos contabilizar movimentos, assim, olha, este movimento eu vou contabilizá-lo. Podemos ter templates de contabilização, dizer qual é que é o template que eu quero, posso editar movimento, posso contabilizar de forma manual, podemos ter padrões de contabilização bancária e fazer a contabilização a partir do extrato, logo diretamente. Okay? Ou também posso, por simplesmente, descartar aquele movimento que está no extrato e não quero contabilizar por algum motivo. E também, uma coisa que também pode acontecer, por acaso não falei disso ainda há pouco, é os movimentos que vêm do e-fatura nas empresas que, em nome individual principalmente, de dizer que são documentos ou são movimentos que não fazem parte da atividade. Isso também é possível de os classificar. A mesma coisa acontece aqui na reconciliação bancária, ok? E isto acontece aqui na reconciliação. Onde é que o e-banking entra aqui na parte da reconciliação? Aqui na parte da reconciliação, estas janelas, isto é parametrizável, obviamente, eu consigo agrupar por colunas, esconder colunas, visualizar colunas, eu quero acrescentar, eu quero o match, quero o ano, quero o cliente, quero o número de contribuinte, eu quero o saldo, eu posso adicionar ou remover colunas aqui. Aqui neste caso, ainda posso chegar a um ponto em que eu quero adicionar uma coluna calculada. Há essa possibilidade e posso fazer filtros, posso chegar aqui e dizer assim, eu quero fazer uma pesquisa. Okay? Dizer assim, olha, quero que me apresente só os valores entre determinado valor, entre determinado intervalo. Okay? E eu, sim senhor, posso fazer esse intervalo, vai-me buscar. Então, eu quero também exportar só os valores, posso exportar resumos só dos períodos, posso fazer resumos, posso fazer uma série de tratamentos. Também posso anular reconciliações, posso fazer multisseleções de reconciliação, posso reconciliar vários movimentos para um só. Okay? Temos esta parte das multisseleções, existem todos quase todo o lado. Ainda posso acontecer uma coisa, que é reprocessar padrões. O reprocessar padrões é o seguinte, eu posso criar aqui padrões de reconciliação. Dizer assim, há aqui certos movimentos que existem todos os meses 3 movimentos de 908 mais 908 mais 908 é igual a um movimento do extrato da soma destes 908. Okay? É um padrão de movimentos. Então posso criar um padrão de movimentos que, para ele reconciliar dessa forma, cada vez que ele encontra este padrão, ele reconciliar dessa forma.
Okay? Isto também é possível de criar esse tipo de reconciliação. Voltando atrás, foi aquilo que onde eu estava a querer chegar. O e-banking, na realidade, onde é que ele entra? Existe aqui uma coisa que se chama dados mestres. Eu não vou conseguir configurar tudo, só vou conseguir mostrar uma parte daquilo que existe ou que vai entrar. Existe aqui o pedir autenticação e atualizar a estrada, cancelar autenticações e consultar bancos. Okay? O pedir autenticação, neste caso, é dizer assim, eu vou ter que enviar um e-mail ao proprietário da conta sobre o banco CTT, neste caso, para ele me dar autorização para aceder à conta do banco, ok? No movimento de extrair extratos bancários, ok? Então, eu envio o e-mail é enviado com a autorização do banco. A autorização é dada, é atualizado o estado, a autorização é dada, a aplicação recebe a autorização é dada, ok? Fique com a autorização para o CTT, para a conta X, para ir ao banco buscar os extratos daquela conta. Okay? A autorização fica dada. Mais tarde, cancelada a autorização. Fica cancelada a autorização. Okay? Isto é configurado cliente a cliente, conta a conta. Okay? E o sistema fica com autorização ou não fica com autorização e é dada sempre por terceiro com o banco metido ao movimento. Okay? E esta questão do e-banking é uma forma de o sistema conseguir ir buscar os movimentos ou os extratos diretamente à conta bancária. Ok? Isto são algumas das funcionalidades que o PA tem. É uma das ferramentas que, ao abrigo daquilo que são as obrigatoriedades que o Estado nos foi impondo ao longo do tempo, nos foi trazendo também estas mais-valias, que ao fim e ao cabo foi trazendo o quê? Como foi obrigando o SAFT, foi-nos também trazendo estas mais-valias. Okay? Ao fim e ao cabo foi trazendo também o que as obrigações legais trouxeram também nos foi trazendo também um pouco facilidade em informação adicional disponível. Isto dentro do PAA são poucas novidades que vieram aqui de uma forma geral. Okay? Também existe aqui depois o quê? Ou o que é que veio aqui também de mais? Aqui dentro há uma novidade da primavera neste momento, por assim dizer. Há uma nova ferramenta no mercado, provavelmente vocês já a conheciam, com outro nome, que era o antigo SAFT Online, que é uma ferramenta que compila, neste caso, tudo o que são o controle da entrega das ferramentas das declarações fiscais e obrigações fiscais por sociedade, controla essa entrega de forma em lote, por sociedade, e brevemente tem uma integração com a ERP Primavera, e não só, que era o antigo SAFT Online, e brevemente haverá novidades sobre esta funcionalidade, sobre esta novidade, sobre esta nova ferramenta. Ok? Passo então aqui a palavra à minha colega Silvia Maia, que vai vos apresentar a solução de arquivo digital associado com da BizDocs, associado com o ERP Primavera ou com outro tipo de solução. Silvia, passo-te a palavra. Muito obrigada, Rui. Desde já agradecer aqui a todos os presentes. O meu nome é Silvia Maia, eu estou aqui em representação da BizDocs Arquivo Digital e agradecer aqui a presença, de facto, de todos os contabilistas, porque, de facto, sem dúvida que aqui o grande desafio da eficiência e de aumentarmos as nossas ferramentas aqui para aumentar a nossa produtividade está sempre aqui na nossa gênese, não é?
E, portanto, eu vou então apresentar-vos aqui a solução do BizDocs, do arquivo digital BizDocs, portanto, que é de facto uma solução que nós temos aqui com um portal completamente especializado para os contabilistas. E, portanto, também começar aqui, de facto, por partilhar convosco também aqui a nossa missão, o nosso propósito diário, que é, sem dúvida, aqui ajudar quer as empresas, quer os contabilistas a simplificarem a forma como se relacionam e como interagem, de facto, com os seus documentos, não é? Portanto, tanto hoje em dia se fala aqui nesta questão da inteligência artificial e de como é que nos pode, de facto, ajudar aqui no nosso dia-a-dia. E, portanto, nós também aqui, com o nosso arquivo digital legal, BizDocs, também vamos aqui ao encontro também deste desafio que também se tem aqui colocado. E, de facto, aqui também transformando a forma como as empresas se relacionam com todos os seus documentos fiscalmente relevantes, não é? Portanto, é esse aqui o desafio que nós temos diariamente. Portanto, começar então por vos mostrar o que é o arquivo digital BizDocs. Portanto, nós vamos aqui começar por fazer, de facto, uma introdução aqui à solução, para depois então passarmos aqui pela parte mais prática, não é, da solução do BizDocs, e depois também vos mostrar a própria integração também com o Primavera, nomeadamente aqui com este tema do PA que o Rui também nos esteve aqui a trazer. Portanto, a expectativa é de facto que a gente esteja aqui a cumprir o horário e, portanto, também vou aqui avançando. De qualquer modo, se existir alguma questão, portanto, também o chat está aberto, não é? E, portanto, se existir alguma questão, também coloquem-na, por favor, para que depois também seja possível nós darmos resposta, ou aqui em apresentação, ou de facto aqui a posteriori. Peço desculpa, Silvia, de interromper, Sim, mas claro. no final podemos ter uma sessãozinha para responder às perguntas que foram surgindo. Eu não respondi no final, mas podemos responder caso apareçam, claro. Claro que sim, portanto, temos aqui então uma questão aqui dos extratos, que depois então deixamos para esse momento aqui de perguntas e respostas no final. Portanto, então, aqui a parte do arquivo digital BizDocs, portanto, o arquivo digital é sem dúvida aqui uma solução que nos vai aqui permitir interagir de facto com os nossos documentos de uma forma diferente, de uma forma digital, em que vamos aqui sempre fazer o arquivo contabilístico de uma forma segura, de uma forma simples, aqui sempre também suportado em cloud, portanto nós também vamos verificar que de facto o nosso portal de documentos está todo em cloud e portanto também aqui permitindo que não haja aqui necessidade de espaços de armazenamento adicionais para arquivar os documentos. E por outro lado também aqui de facto a questão de ser uma solução que vai ter este portal de ligação entre o contabilista e os próprios clientes. Portanto, nós também já vamos ver aqui a forma como de facto nos propomos aqui a simplificar esta vida documental e contabilística, quer dos vossos clientes, quer também dos contabilistas, poupando aqui tempo e reduzindo este custo afeto às operações manuais e aos contactos entre gabinetes de contabilidade e os seus clientes. Portanto, sem dúvida que aqui é a propósito da BizDocs oferecer um arquivo digital 100% seguro e também aqui ilimitado. Portanto, somos de facto a única solução aqui também que focada com o portal de arquivo para contabilistas e também com esta questão aqui do arquivo ilimitado, portanto, do armazenamento ilimitado para os escritórios de contabilidade e para o arquivo dos seus respectivos clientes. E, portanto, também, uma vez que estamos aqui também a falar de um ambiente cloud, vamos estar sempre a dizer que temos acesso a todos os documentos aqui em qualquer lugar e também a um preço acessível. Aqui também, outro propósito é sem dúvida acabar aqui com o caos de comunicações e de trocas documentais, quer físicas, quer digitais, entre as empresas e os escritórios de contabilidade, e também aqui este termo que nós temos vindo também a introduzir e cada vez mais desrobotizar de facto esta relação entre contabilistas, empresários e colaboradores, de facto para nos focarmos nas tarefas que acrescentam
valor a todo o processo e procuramos que aqui todo o trabalho manual e todo o trabalho repetitivo seja aqui também facilitado. E, portanto, assim sendo, também devolver aqui tempo e recursos aos clientes do BizDocs e criar, de facto, esta relação de proximidade e de confiança aqui ao longo dos anos. Portanto, aqui a nossa solução, como já vamos também ter a oportunidade de ver o portal, ele tem este aspecto e, portanto, todos os utilizadores que têm acesso ao BizDocs têm acesso não só ao portal, mas também à nossa app. Portanto, também vão ter sempre aqui a possibilidade de instalar a app mobile e terem acesso também aos seus documentos aqui na palma da mão. É sempre aqui uma interface também que procuramos que seja o mais intuitiva e o mais fácil de utilizar e, portanto, será aqui uma solução-chave na mão e, de facto, aqui com todo o arquivo a ser suportado em cloud em Microsoft Azure. Portanto, aqui então, também começando por endereçar, não é, quais são os problemas que de facto o arquivo digital visa resolver aqui na vida dos contabilistas e dos seus clientes. Nós, sem dúvida, que também um dos grandes problemas que sabemos que existe, um dos grandes desafios que nós também queremos aqui colmatar, é esta forma da informação chegar aos gabinetes de contabilidade e, portanto, toda esta recepção e organização dos documentos num portal único, num sítio único, e de forma também segura, de forma organizada e de forma automatizada. Portanto, todos nós sabemos que, de facto, os documentos chegam atualmente aos gabinetes de contabilidade por diversas formas e, de facto, aqui um dos problemas que o BizDocs prevê resolver é, sem dúvida, que todos os documentos vão aqui parar, então, a um portal, a um repositório único. E, portanto, dessa forma também, nós também trabalhamos aqui bastante nesta área de métodos de carregamento dos documentos no BizDocs, para que, de facto, a experiência também e a transição para um arquivo digital seja aqui algo bastante simples, esta gestão de mudança. Portanto, porque, de facto, temos vários canais, várias formas de fazerem chegar os documentos, então, ao arquivo digital. Portanto, começando também, então, desde logo, pela uma das formas mais básicas, por assim dizer, que será a forma de carregar os documentos, portanto, documentos que nós já temos até digitalizados no nosso PC e que vamos aqui carregar esses documentos para o BizDocs, para o arquivo digital. A outra opção que nós temos também será aqui a app mobile e, portanto, a app mobile, como eu referia, nós podemos instalar no nosso telemóvel e a qualquer momento depois irmos, por exemplo, a um restaurante e pedirmos a fatura e tirarmos nesse momento uma fotografia ao documento e enviar no minuto seguinte para o contabilista. Portanto, é esta experiência de utilização que nós vamos poder ter aqui com o BizDocs Arquivo Digital, uma vez que todos os contabilistas terão acesso ao portal e também aqui os seus clientes e, portanto, os clientes o que é que terão que fazer? Basta tirarem uma fotografia e fazer o envio desse documento no minuto seguinte para o contabilista. Por outro lado, também, nós vamos ter aqui esta possibilidade de consulta dos documentos, portanto, os clientes vão sempre conseguir aqui consultar os documentos através da app mobile. Outra opção que também temos de enviar documentos então para o arquivo digital serão os digitalizadores Mobi. Portanto, nós também temos dois tipos de digitalizadores aqui para facilitarem de facto este processo, nomeadamente para aqueles talões de gasolineiras, para os talões das lojas de retalho, em que insistem também naqueles documentos bastante compridos e que de facto estes digitalizadores para esses casos são de facto bastante user-friendly e vão permitir aqui também, já tem aqui um conjunto de perfis também carregados aqui por defeito e, portanto, vão facilitar bastante essa experiência de utilização e esse envio de documentos para o arquivo digital, mesmo nesses casos em que, teoricamente, poderia ser aqui mais complicado. Outra forma que nós temos também de colocar documentos é a impressão para BizDocs, portanto este print to BizDocs, que é idêntico aqui a um print para PDF, é uma impressão virtual, um utilitário que nós vamos poder aqui descarregar no BizDocs e poder, sempre que temos um documento em que queiramos enviar diretamente para o arquivo, também bastará nós irmos a esta impressora virtual e enviar para o BizDocs.
E também aqui os anexos de e-mail, portanto, de facto, esta solução também cada vez mais utilizada, portanto, nós cada vez mais estamos a receber faturas efetivamente em PDFs, em anexos aos nossos e-mails e, portanto, todos esses documentos que nós já estejamos a receber digitalizados e que já os temos em anexos a e-mails nossos, nós podemos perfeitamente, aqui também de uma forma muito simples, reencaminhar para uma inbox do arquivo digital e, portanto, dessa forma também imediatamente ficamos com os documentos disponíveis no arquivo digital. Portanto, também aqui uma forma muito, muito simples de enviar os documentos. E depois temos todas as multifuncionais que já existem atualmente nos escritórios, que já existem atualmente nas empresas e que de facto vão permitir também aqui esta associação ao e-mail do BizDocs, se assim o pretenderem. Portanto, neste caso aqui é mais mostrar-vos que de facto nós temos aqui um conjunto de métodos de carregamento que vão facilitar este envio dos documentos para o arquivo digital. E, portanto, não temos apenas que nos focar naquela ideia de termos que digitalizar todos os documentos para enviar para o arquivo digital. Pois, de facto, temos a questão da app, temos a questão dos documentos que já recebemos por e-mail. Portanto, temos aqui todo um conjunto de situações em que, de facto, olhando para os nossos processos, facilmente vamos perceber que já há muita coisa que nós temos digitalizada e basta-nos fazer aqui 2 cliques para a disponibilizarmos no arquivo digital BizDocs. Portanto, este será de facto aqui o primeiro desafio, será de nós enviarmos então os documentos para o nosso arquivo digital e depois então nós vamos aqui perceber, não é, que vamos ter aqui vários métodos de carregamento, depois já vamos então a ver aqui a parte da aplicação e depois o que é que nós vamos ter? Vamos ter os documentos aqui num sítio único, como eu vos referia também vamos ter aqui sempre os documentos alojados e disponíveis no Microsoft Azure. E vamos ter, de facto, esta ponte, não é, entre contabilista e este portal especializado para contabilistas que vai permitir aqui toda esta ligação também aos clientes dos gabinetes de contabilidade. Por outro lado, também, aqui não menos importante, mas também vamos tratar mais lá à frente, a questão de termos também aqui em compliance com o Decreto-Lei 28/2019, que foi o decreto que, de facto, veio aqui preconizar esta questão do arquivo digital legal, e também a questão do tratamento do RGPD, portanto, estamos também sempre aqui a cautelar em termos de lei de proteção de dados. Portanto, este primeiro desafio, não é? Este primeiro problema, não é? Que será de facto a chegada dos documentos ao arquivo digital. Logo a seguir teremos de facto aqui outra situação para resolvermos, que será aqui esta forma de como é que vamos de facto controlar os nossos documentos que nos chegam aqui ao arquivo digital. Portanto, aqui já mais numa perspectiva de facto de contabilista, portanto, de eu ter os meus clientes a enviarem-me os documentos pelo arquivo digital e agora como é que eu vou aqui de facto interagir com esses mesmos documentos. E, portanto, aqui nós já vamos entrar aqui um pouco mais na solução e daí que também eu vá aqui partilhar convosco a solução já a funcionar e portanto, deixem-me só aqui, portanto, compartilhar aqui a minha tela por forma a que estejamos aqui todos então a vermos aqui o meu ecrã do BizDocs. Pronto. Penso que já estão aqui a ver o meu ecrã do BizDocs e, portanto, este de facto é aqui o aspecto do nosso portal inicial e, portanto, este é um portal que de facto vamos ter acesso, quer o contabilista, portanto, vai ter acesso a este portal, como também todos os seus clientes. Portanto, os clientes do gabinete de contabilidade também têm acesso a um portal idêntico. Portanto, depois já vamos ver que depois há algumas funcionalidades que de facto o escritório de contabilidade terá aqui acesso para contabilizar os documentos e os clientes têm a parte mais de colocar documentos e depois de consultar esses mesmos documentos. Portanto, então, nós aqui também, em termos de BizDocs, portanto, eu vou aqui passar mais pela parte mais prática, não é, já da inbox. Portanto, nós temos aqui a inbox, que será onde todos os nossos documentos, então, vão ter. Portanto, nós temos aqui
esta nossa lista de documentos, em que esta listagem estará sempre aqui organizada pela forma como os documentos vão aqui entrando no gabinete, e nesta inbox, neste caso, estamos aqui num perfil de testes de gabinete de contabilidade e, portanto, teremos sempre aqui este aspecto em que temos aqui uma área de filtros de pesquisa, e depois aqui toda a listagem dos documentos e, portanto, à medida que eu aqui vou clicando no meu documento do lado esquerdo do ecrã, eu aqui do lado direito vou estar aqui a pré-visualizar sempre a minha fatura, portanto, ou o meu documento que estiver aqui no arquivo digital. Portanto, aqui será sempre, no fundo, substituirmos, não é, a pasta que temos aqui em cima da mesa com os documentos, de facto, pelo nosso arquivo digital e por esta forma, então, de interagir com os documentos. Pronto, com todas as mais-valias que, de facto, vamos tendo aqui nesta interação com esta nossa parte de documental. Portanto, como eu vos referia, portanto, nós já estamos aqui num ecrã de teste em que já temos aqui documentos carregados. Estes documentos, portanto, podem ter chegado aqui via app, podem ter chegado aqui via digitalizador, podem ter chegado aqui através deste carregamento de documentos, em que eu até já tenho aqui documentos numa pasta e vou aqui, neste caso, eu como sou contabilista, vou indicar para que empresa quero carregar documentos e, portanto, poderei também aqui ir pesquisar documentos e colocá-los aqui também em lote, no fundo, no BizDocs. Portanto, eu terei aqui sempre esta inbox, vai ser sempre aqui a minha área, então, onde vão chegar todos os meus documentos dos meus clientes. Portanto, depois, então, e como eu referia, portanto, o cliente terá um ecrã, então, idêntico, mas só vai ver os seus próprios documentos. Portanto, nós, então, aqui, portanto, se um documento nos chega, portanto, aqui à inbox, e como eu referi, esta área vai ser a nossa área de controle de qualidade, isso significa o quê? Significa que, de facto, nós vamos poder aqui, nesta roda dentada das nossas ações, nós vamos poder aqui agir sobre estes documentos que ainda não estão contabilizados, portanto, são documentos que nos chegaram ao nosso arquivo digital e, portanto, nós vamos aqui ter um conjunto de ações, de possibilidades de ações sobre estes documentos. Portanto, então, nós, assim, portanto, também referir que, de facto, aqui, todos os documentos que chegam, não é? Nós também fazemos aqui o OCR aos documentos, portanto, fazemos aqui, esta OCR nos vai permitir também fazer consultas aos mesmos, como já vou aqui demonstrar mais à frente, aqui também nos nossos filtros, e, portanto, também, a partir de um documento que nos chega, a ação mais natural será, então, de facto, enviar esse documento para contabilização. Portanto, nesta área da inbox, se tiver tudo ok, se eu não precisar de fazer mais nada aos documentos, eu bastará selecionar os documentos e enviar para contabilização. Portanto, no fundo, o que eu vou aproveitar aqui é este momento também para vos mostrar um pouco mais sobre as ações possíveis aqui dos nossos documentos para além do envio para contabilização. Porque todos sabemos, não é, que de facto é como os documentos quando nos chegam em papel, podem haver aqui de facto outras ações que sejam necessárias aqui executar. E, portanto, desde logo, estas ações, o que é que nos vão permitir? Eu posso, de facto, aqui arquivar, portanto, pode-me chegar um documento aqui de um cliente meu, em que seja, por exemplo, um contrato, em que seja aqui uma declaração, em que eu não vou ter que fazer uma contabilização em si desse documento, portanto, não vai pertencer ao meu arquivo contabilístico e fiscal, mas vai pertencer aqui ao meu arquivo em que eu vou dizer que quero colocar isto numa pasta deste cliente, portanto vou arquivar e vou identificar, por exemplo, quero colocar numa pasta de recursos humanos e, portanto, e não é um documento que vá seguir para o processo da contabilização no Primavera. Portanto, aqui esta ação então vai nos permitir fazer esta parte de arquivo sem o documento ser contabilizado. Depois terei aqui outra ação, que é a ação de colunar, portanto, e esta ação de colunar vai nos servir para quê? Vai ser uma ação que vai servir fundamentalmente para documentos que eu tenho aqui tipo EDP, tipo Via Verde, documentos em que muitas vezes eu no mesmo documento tenho mais do que uma fatura.
E, portanto, como eu tenho mais do que uma fatura, o sistema vai-me permitir também, no fundo, duplicar ou triplicar os vários documentos, as várias imagens, para que depois eu, do lado do meu e-fatura, também, quando estiver aqui, no fundo, a fazer a reconciliação entre os documentos do meu arquivo digital e os meus documentos no e-fatura, eu também tenho aqui vários documentos para associar a esses documentos no e-fatura. Portanto, se eu tenho aqui uma fatura da Via Verde, que tem lá 2 faturas lá dentro, o que eu vou fazer aqui é que vou duplicar, no fundo vou colunar esse mesmo documento para que depois, em termos de lançamento, eu também fique com esses 2 documentos, um para cada uma das linhas do e-fatura desse mesmo documento. A outra possibilidade que nós temos aqui também é o descarregar, portanto, este descarregar vai-me permitir simplesmente fazer um download aqui para o meu computador. Temos aqui também a ação de detalhes, em que eu vou poder aqui verificar a forma como este documento foi carregado, a hora, o utilizador, portanto, quando é que este documento me chegou, de facto, do cliente para mim, contabilista. Portanto, depois terei aqui também, nestas ações, terei aqui a possibilidade de eliminar, portanto, eu ainda estou aqui numa fase em que não estou ainda com o documento contabilizado, não estou ainda no processo de contabilização e, portanto, pode chegar-me aqui um documento que está errado, pode-me chegar aqui no limite um documento que é um folheto publicitário e, portanto, eu vou aqui fazer esta eliminação. O enviar para a contabilização é tal ação que também já vamos ver a seguir. E temos aqui também um conceito bastante interessante das etiquetas. Portanto, estas etiquetas, o que é que vai acontecer? Como já se devem ter apercebido, portanto, os documentos, quando entram aqui no BizDocs, nós já fazemos aqui um conjunto também de validações em termos de etiquetas. Portanto, em termos das etiquetas que nós estamos aqui, de documentos que nós estamos aqui a validar à entrada, nomeadamente se o documento não tiver NIF, se o documento for um documento com retenção na fonte, se o documento tiver um QR Code inválido, se for um documento internacional, portanto, se for uma fatura daquelas que nós sabemos que não vamos encontrar no e-fatura, porque é uma fatura de um NIF estrangeiro, portanto, nós temos aqui um conjunto de etiquetas em que o BizDocs já nos vai alertar, e, portanto, aqui um conjunto de etiquetas que também foram aqui sendo desenhadas à medida das necessidades que os contabilistas também nos vão aqui transmitindo, e, portanto, temos aqui uma série de etiquetas automáticas que já coloca aqui estes post-its no documento logo à entrada. E, portanto, que são estas etiquetas aqui verdes mais claras. Depois eu já vos vou mostrar até aqui também quais são os tipos de validações que o sistema já faz aqui à entrada dos documentos. Por outro lado, nós também vamos ter aqui a possibilidade, além destas etiquetas automáticas do sistema, nós também vamos ter aqui a possibilidade de colocarmos outro tipo de etiquetas aqui personalizadas, digamos assim. Portanto, eu tenho aqui a possibilidade de colocar post-its, no fundo, nos meus documentos, assim como eu também tinha aqui a minha pilha dos papéis e também, provavelmente, eu colocava post-its, eu tinha aqui outra forma de sinalizar alguns documentos. É precisamente isso que nós temos aqui com esta possibilidade, de forma aqui bastante simples também, é de colocar eu uma etiqueta nos meus documentos em que posso identificar se esta etiqueta só vai ser vista por mim ou se esta etiqueta pode ser vista por todos os elementos, até da minha equipa e até do gabinete, do cliente também. Portanto, eu neste caso aqui vou colocar aqui uma etiqueta aqui a dizer teste e vou aqui confirmar e como aqui podem verificar, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer é que eu, além de ter aquelas etiquetas verdes claras, não é, que o sistema me coloca automaticamente, eu também vou ter aqui estas etiquetas verde escuro, que são as etiquetas que de facto eu coloco e vou aqui poder personalizar e vou poder aqui ressalvar alguns documentos com estas etiquetas. Por exemplo, se eu estou a aguardar a informação do cliente, se é um documento que eu até tenho aqui algumas dúvidas e até quero falar com uma colega antes de eu contabilizar, portanto, aqui todas essas situações que eu posso de facto marcar estes documentos. Portanto, aqui também, além destas ações aqui das etiquetas, portanto, e depois também vamos conseguir pesquisá-las, como já vamos ver aqui a seguir. Portanto, estas etiquetas, de facto, são também esta forma de marcarmos e de colocarmos aqui post-its nos nossos documentos, portanto, em que temos, de facto, aquelas automáticas do sistema, temos estas que eu vou, então,
poder também colocá-las aqui à minha medida. Por outro lado, depois também tenho aqui o organizar. Portanto, este organizar, o que é que me vai permitir? Vai-me permitir identificar aqui quais são os documentos com bastante facilidade de dizer assim, olhem, eu ainda tenho aqui, por exemplo, este é um documento que é um documento de janeiro. De qualquer modo, nós até sabemos que olha, janeiro já está fechado e nós agora vamos ter que lançar o documento, por exemplo, em maio. E, portanto, nós vamos aqui poder identificar todo um conjunto de documentos que nós vamos então fazer aqui a contabilização e em que mês, e da mesma forma também separar aqui os meus documentos de compras, os meus documentos de vendas, os meus documentos de bancos. Portanto, no fundo, pré-organizar aqui os meus documentos, que me vai facilitar depois também à frente a ligação com o e-fatura, a ligação com o SAFT de vendas, a ligação com bancos. Portanto, aqui também esta possibilidade de organizarmos os documentos. Por outro lado, também, depois de estarmos aqui dentro do arquivo digital BizDocs, temos aqui estas opções de partilha, e estas opções de partilha que nos vão permitir, portanto, sem sair do arquivo digital, também de uma forma bastante simples, ou via o WhatsApp, não é? Que ele vai nos abrir aqui o WhatsApp web, ou via e-mail. Portanto, eu posso aqui de uma forma muito simples também identificar aqui um e-mail para quem vou aqui enviar o meu documento e partilhar ou uma ligação segura ou uma ligação temporária. Portanto, ao fazer esta partilha, se eu estiver a partilhar numa ligação segura, eu vou estar a dizer que vou enviar um e-mail que vai lá um link e que só vai poder abrir quem também tiver acesso ao arquivo digital BizDocs, ou uma ligação temporária em que eu vou enviar então um link em que esse link estará temporariamente disponível durante alguns dias para as pessoas conseguirem então fazer também a consulta desses documentos e depois o link deixa de estar ativo. Portanto, aqui também estas formas de partilhar documentos diretamente aqui do BizDocs. Depois temos aqui uma outra ação que é o renomear. Pronto, neste caso estaremos aqui a possibilitar a renomeação dos documentos, dos ficheiros, enquanto não estão contabilizados. E temos aqui também algumas ações em que, por exemplo, se eu estava aqui num documento com uma página, mas se eu for aqui, por exemplo, para um documento aqui com 13 páginas e até admitindo, por exemplo, que o meu cliente me enviou este ficheiro com 13 páginas, mas que efetivamente o que ele queria fazer era separar estas páginas e, portanto, enviar aqui, por exemplo, temos aqui 4 documentos em vez de um único, nós aqui também vamos ter essa possibilidade de separar páginas. Portanto, sempre que um documento tem mais do que uma página, ele também me vai permitir separar. Também, a outra possibilidade que eu tenho é dizer assim, olha, afinal recebi isto em 2 folhas, recebi aqui isto em 2 documentos e o que eu quero fazer, afinal, é juntar o documento e, portanto, também posso selecionar mais do que um documento e, no fundo, agrupá-lo, juntá-lo no mesmo documento. Portanto, digamos que aqui, quer os nossos filtros, quer também todos estes botões, vão estar sempre aqui disponíveis. Portanto, isso também é aqui uma das características da nossa solução, é que nós temos sempre aqui os filtros ativos e temos sempre aqui os botões ativos das ações que nós efetivamente podemos concretizar. Portanto, se eu não conseguir aqui juntar documentos, portanto, se eu não tiver 2 documentos selecionados, a opção juntar não me vai aparecer ativa. E, portanto, estas basicamente são as ações que nós vamos então poder fazer sobre os documentos, não é? Em termos de controle de qualidade, antes de depois enviar o documento para contabilização. Portanto, antes de mais, também explicar-vos também que aqui a inbox, não é, vai ter sempre aqui um conjunto de filtros, aqui de filtros à cabeça. Portanto, eu vou sempre aqui conseguir, como vos dizia, os nossos documentos são sempre aqui também submetidos a um processo de OCR e, portanto, eu vou aqui poder fazer pesquisas dentro do meu arquivo digital, pesquisas em que eu posso aqui selecionar algum destes filtros, não é? Em que eu posso dizer que quero filtrar por data, que quero filtrar por número de documento, que quero filtrar por NIF, que quero, por exemplo, filtrar por etiqueta. Por exemplo, eu posso dizer que quero ir buscar aquele meu documento, portanto, ter aqui uma panóplia de documentos e eu dizer, olha, eu quero que me vá pesquisar todos os documentos em que eu tenha a etiqueta igual a teste. E, portanto, de uma forma aqui também muito simples, irei poder pesquisar esses documentos.
Por outro lado, eu posso inclusive fazer aqui uma pesquisa tipo Google, num documento qualquer. Portanto, eu tenho aqui um conjunto de documentos, portanto, nesta minha inbox, e eu posso também aqui a qualquer momento fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu vi ali a palavra parafusos e posso aqui fazer esta pesquisa, de facto, de todos os documentos, não é? De todos os documentos que me dizem aqui a palavra parafusos. Portanto, aqui também esta facilidade, de facto, de termos aqui, de conseguirmos com muita facilidade, conseguirmos aqui também estes documentos, não é? De facto, conseguimos aqui fazer estas pesquisas just in time e de conseguirmos aqui pesquisar dentro do meu arquivo digital. E, portanto, eu estou a falar desta pesquisa para o contabilista, como estou a falar desta pesquisa também para os clientes. Portanto, esta mais-valia de facto dizer, olha, agora quero pesquisar aqui a minha fatura da compra, da última compra que eu fiz de material de escritório, mas nem sei muito bem como é que tinha aqui na fatura, mas pelo menos lembro-me do fornecedor, ou lembro-me aqui que deve dizer papel, e portanto aqui uma forma muito simples também de ir pesquisar documentos ao nosso arquivo digital. Por outro lado, também terei sempre aqui este filtro, não é? Aqui este filtro das empresas, portanto, à medida depois também que o escritório de contabilidade vai tendo aqui, de facto, mais clientes, ele vai sempre aqui também reconhecer, não é? Em que empresa é que estamos aqui também com os documentos associados e, portanto, eu vou sempre poder aqui filtrar, de dizer, olha, quero agora tratar da empresa 1 e tratar aqui da empresa 1 e depois já tenho a empresa 1 tratada e vou agora para a empresa 2. Portanto, terei sempre aqui esta possibilidade também de fazer aqui estes filtros por empresa, assim como também por mês do documento e por diários. Portanto, se eu quiser aqui de uma forma fácil, não é chamar todos os meus documentos, por exemplo, e aqui lá está mais uma vez, os filtros só nos vão aparecer para filtrar tipos de documentos em que eu já os associei, não é? E, portanto, eu vou aqui, por exemplo, pesquisar todos os meus documentos de compras da empresa 1, e, portanto, se eu de facto estiver a dizer, olha, ok, já fiz aqui o meu tratamento todo da minha inbox, o que eu irei então agora fazer é de facto este envio para a contabilização. Portanto, no fundo, aquele passo que eu vos dizia inicialmente, de que os documentos chegam ao arquivo digital, os documentos vão ter agora este controle de qualidade e estas ações que vamos aqui poder executar sobre eles, e depois então aqui vamos fazer o envio para a contabilização. Portanto, à medida que eu vou fazendo o envio para a contabilização, o que vai acontecer é que os meus documentos vão aqui sair da minha inbox e vão passar então a constar aqui na minha pasta, que eu já vos vou mostrar. Portanto, eu vou deixar de estar aqui na minha inbox os documentos e eles vão passar aqui a estar nesta pasta em processamento. Portanto, na inbox será então esta questão de que nós vamos estar sempre aqui a fazer o tratamento este controle de qualidade dos documentos. Quando nós os enviamos para a contabilização, então nós temos aqui os documentos em processamento. Portanto, e será aqui nesta fase que depois vai haver aqui a ligação entre o PAA e os documentos aqui do arquivo digital, como já vamos ver a seguir. Portanto, aqui em termos de solução, queria-vos aqui, portanto, não, sem ser aqui exaustiva, mas queria-vos mostrar de facto a facilidade também e a forma como os nossos ecrãs também são aqui bastante intuitivos e, portanto, também não deixar aqui de vos mostrar de facto esta componente da solução. Depois então, portanto, o que é que vai então aqui? Eu também, uma nota que eu vos queria dar, portanto, aquela questão que eu estava a referir das tais etiquetas automáticas que são colocadas aqui em sistema e, portanto, nós de facto o que vai acontecer é que estas etiquetas, podemos ter aqui etiquetas logo à partida que o sistema vai identificar que, por exemplo, o documento não pertence à empresa por causa do NIF, que temos um NIF em falta, que temos QR codes inválidos, que temos os tais documentos internacionais, portanto, a questão dos múltiplos documentos, quando temos um documento, por exemplo, de Via Verde ou da EDP, com vários documentos lá dentro também. Portanto, estas validações aqui automáticas que nós fazemos aqui no sistema. Por outro lado, também
aqui, portanto, passando aqui um pouco por este fluxo, não é, em que nós tivemos a entrada dos documentos no arquivo digital BizDocs, em que depois tivemos aqui a fazer este controle de qualidade dos documentos, portanto, tivemos a fazer aqui o tratamento e também foi mais para nós vermos, de facto, a facilidade também de fazermos estas operações dentro do arquivo digital. E agora, então, vamos ter esta associação, portanto, vamos ter agora os nossos documentos em processamento, em que vamos, então, fazer a associação com o nosso software de contabilidade, neste caso, portanto, fazer a ligação aos documentos contabilísticos do Primavera. Portanto, aqui, então, como eu vos referia, portanto, estes documentos que estão ali na pasta do processamento vão ser os documentos que vão estar aqui disponíveis, de facto, para fazer estas integrações no PAA. E, portanto, como é que vai ser feito? Como? Vai ser feito aqui com base em quatro campos, de facto, mandatórios. Portanto, vão ser feitos com base no NIF, com base no número do documento, com base na data do documento e no valor total. Portanto, e vão ser estes campos que vão ser utilizados, de facto, para fazer a correspondência entre o arquivo digital e o documento contabilístico. Portanto, aqui nós depois vamos ter aqui várias formas de match de documentos. Neste caso, nós temos, por exemplo, um documento por contabilizar na tal pasta em processamento e nós vamos poder fazer aqui o lançamento através do e-fatura, um lançamento, ou do SAFT de vendas, portanto, um lançamento automático por match com e-fatura ou com o SAFT de vendas. Vamos poder também fazer aqui uma associação automática, como já vamos ver, e uma associação também manual. Portanto, algum do documento que não se enquadra em nenhum destes e que nós vamos poder também fazer esta associação manual entre um documento do arquivo digital e o documento contabilístico. Portanto, nós, de facto, para estarmos aqui também sempre em compliance com o arquivo digital legal, o que nós temos que fazer agora é, de facto, esta associação entre o documento digital e o documento lançamento contabilístico. Portanto, e daí que nós depois estejamos aqui com essa possibilidade de estar aqui em compliance com o arquivo legal, de facto, porque nós vimos muito a falar do arquivo digital, mas além do arquivo digital temos que ter aqui essa preocupação, de facto, de termos um arquivo legal. E para ser um arquivo legal, de facto, temos que ter aqui este match entre documentos e esta possibilidade de chegar ao documento contabilístico através do documento digital. Portanto, o que é que vai acontecer então? Nos documentos que tínhamos aqui no e-fatura, portanto, nomeadamente os documentos de compras, o que vai acontecer é que nós vamos carregar então os documentos para o BizDocs e depois vamos aceder então à inbox, como eu estava a referir, para fazermos os tais controles de qualidade e enviar depois os documentos para contabilização. E, portanto, estes procedimentos aqui estão, de facto, aqui no BizDocs e também vão substituir, de facto, este processo de arquivo e de documentos físicos, não é? Neste caso, documentos de compras. E, portanto, depois nós vamos aqui a fazer esta associação de documentos do e-fatura aos documentos digitalizados, aqui via processo automático do PAA. Portanto, e quando nós fazemos aqui esta associação, como teve o Rui também a explicar, portanto, nós vamos aqui fazer esta associação aos documentos do e-fatura e, portanto, depois, ao processarmos, vai-nos gerar os lançamentos contabilísticos desses mesmos documentos e o que vai acontecer é que esse lançamento contabilístico vai também aqui ser devolvido ao arquivo digital BizDocs, por forma a que o documento digital fique associado ao diário e ao número de lançamento que foi feito aqui no processamento do e-fatura. Okay? Portanto, a mesma situação, uma situação muito idêntica, vai acontecer para o SAFT de vendas, não é? Porque aqui no caso do SAFT de vendas, desculpem, nós temos aqui... falta aqui o título do SAFT de vendas, mas de facto aqui o que vai acontecer também é que nós mais uma vez aqui vamos carregar os documentos, não é? E depois vamos fazer a importação do SAFT de vendas e esta importação do SAFT de vendas o que vai acontecer é que vai associar também os lançamentos, os documentos digitais aos documentos processados aqui pelo SAFT de vendas, importados pelo SAFT de vendas, e mais uma vez vai haver aqui este match entre documentos digitais e documentos contabilísticos, sendo depois então devolvido o número do diário e o número do lançamento também para ser aqui colocado no BizDocs. Portanto, então,
Nós aqui estamos já a ver um menu do BizDocs em que nós já estamos aqui com esse add-on, não é? No fundo, o BizDocs é aqui um add-on que é colocado no vosso menu Primavera, que habitualmente já conhecem, não é? E, portanto, depois o que vai acontecer é que, de facto, esta integração vai permitir que eu aqui, através dos meus lançamentos, portanto, através do meu PAA, vá conseguir aqui também chamar, então, estes meus registros contabilísticos. Depois, de facto, eu vou ter sempre aqui essa possibilidade neste add-on do BizDocs de fazer também, portanto, a qualquer momento, depois dos documentos estarem associados, eu vou poder sempre ir à contabilidade e, portanto, fazer aqui, abrir o documento dentro do arquivo digital BizDocs. Portanto, eu ficarei sempre com essa associação entre o documento digital e o documento contabilístico e, portanto, a partir daí, sempre que eu for também consultar um extrato de conta e dar aqui 2 cliques nesse documento, eu vou poder aqui abrir esse documento no BizDocs. Por outro lado, também vou poder aqui fazer a tal comunicação dos documentos, portanto, no caso, por exemplo, de eu ter um documento que não está no e-fatura, que não está no SAFT de vendas, que não está em bancos, eu também vou poder aqui sempre fazer a contabilização de um documento, ter um documento já previamente contabilizado e fazer aqui esta ligação manual entre o documento digital e o documento contabilístico. E, por outro lado, ainda fazer aqui a recuperação do histórico. Portanto, este histórico, o que é que me vai permitir? Este histórico também me vai permitir aqui recuperar documentos que já estão aqui previamente contabilizados. Portanto, se eu tiver um conjunto de documentos que já os contabilizei, mas que ainda não tinha todos os documentos digitais para os associar, eu também poderei aqui acionar esta possibilidade de me fazer este tal match que estávamos a falar entre os documentos digitais e os documentos contabilísticos. Portanto, vai permitir aqui recuperar esta associação de documentos contabilizados aos documentos digitalizados aqui para um determinado período. Portanto, aqui, depois o que é que irá acontecer? Como eu vos referia, portanto, o Primavera depois vai devolver também ao arquivo digital qual é então o número do lançamento e qual é o diário do lançamento que foi realizado na contabilidade e o nosso documento do lado do BizDocs será renomeado e será arquivado em função, de facto, desse número de lançamento contabilístico e desse diário. Portanto, e aqui sim é com este elo que nós também estamos aqui a fazer esta associação e a garantir que estamos a falar do arquivo digital legal. Portanto, não só a parte de fazermos aqui esta associação automática entre documentos contabilísticos e documentos digitais, mas depois também garantir que, de facto, o nosso documento digital fica com este tracking ao lançamento contabilístico. Portanto, aqui também, só assim antes de muito sucintamente, só também vos dar aqui um enquadramento legal, não é? Portanto, aqui há algumas dúvidas que também muitas vezes se colocam e tentando também aqui não desviar aqui muito tempo e, portanto, prometo que ocupo aqui só mais 3 minutos, Rui. Portanto, procurar aqui também, obrigada, procurar aqui também que reforçar esta mensagem, de facto, que ainda vão surgindo aqui algumas questões sobre esta questão do enquadramento legal e da força probatória do arquivo digital. E, portanto, quando nós estamos aqui a falar do arquivo digital da solução BizDocs, estamos sempre aqui a falar de um arquivo digital legal, que está completamente aqui em compliance com todas estas diretivas, não é? De nós podermos, de facto, ter a força probatória do nosso arquivo digital. Portanto, dar aqui também essa nota de que, de facto, todos os documentos digitalizados, devidamente arquivados, tenham a força probatória dos documentos também em papel e, portanto, isso veio aqui ser preconizado por este Decreto-Lei 28/2019, foi o decreto que, de facto, veio abrir aqui essas portas, que depois, entretanto, durante a época Covid, tivemos aqui algumas... Pronto, tivemos aqui que simplificar, não é, esse processo por forma a continuarmos a ter contabilidades, mas de facto depois todas essas leis Covid também já foram entretanto revogadas e de facto este decreto foi aquele que veio abrir toda esta possibilidade de nós termos os documentos da contabilidade digitalizados e podemos prescindir dos papéis.
E esta digitalização de documentos e a destruição dos originais vai ser sempre aqui fundamentada e, portanto, vai ter sempre que ter aqui um conjunto de controlos que, de facto, garantam a integridade, garantam a exatidão e garantam aqui a fiabilidade desse arquivo. Portanto, nós não basta estarmos a dizer que temos um arquivo digital, nós, de facto, temos aqui que complementar todo esse arquivo digital com todos estes controlos que garantam a integridade desses documentos. Por outro lado, também todo o papel pode ser prescindido após o direito à dedução do IVA, não é? Isto aqui já mediante o código do IVA, mas depois, de facto, percebermos que todos estes documentos digitais para efeitos fiscais têm, de facto, o valor probatório dos documentos originais e têm, na mesma, um prazo de conservação deste arquivo digital durante os 10 anos, salvo exceções de alguns documentos. Portanto, aqui também falar-vos de que a questão das faturas em PDF, também o despacho que saiu no final do ano também, em que andávamos aqui naquela fase das assinaturas eletrónicas, sem assinaturas, e portanto este despacho também nos veio dizer que as faturas em PDF e que nos chegam em PDF, que não nos chegam em papel, esse arquivo dessas faturas é obrigatório ser um arquivo digital, uma vez que se assemelha também a uma fatura processada por meio eletrónico, foi o que este despacho aqui nos veio dizer, e portanto, a partir do momento que eu estou a falar de faturas processadas por meio eletrónico, eu estou aqui a falar, de facto, de faturas que têm que ser exclusivamente arquivadas de forma eletrónica e que aqui, mais uma vez, vamos estar ligados aqui ao Decreto-Lei 28/2019 e a esta necessidade de nós fazermos, de facto, este arquivo eletrónico, esta obrigatoriedade de fazermos o arquivo eletrónico das faturas em PDF que recebemos ou que enviamos por PDF. Portanto, aqui também deixar-vos estas notas de que, de facto, o arquivo de documentos digitalizados é legal, o arquivo das faturas em PDF é, de facto, obrigatório e é também obrigatória a existência, de facto, deste arquivo digital legal que cumpra todos os requisitos quando estamos aqui a falar destes documentos aqui também que recebemos ou que enviamos em PDF. Portanto, aqui deixar-vos aqui essa nota e, portanto, aqui por fim concluir com, de facto, esta sistematização de todos estes benefícios também que estamos aqui a falar relativamente à solução do arquivo digital BizDocs e, de facto, o que é que nós aqui podemos, sem dúvida, ter. Vamos ter também aqui uma melhoria do serviço ao cliente, vamos facilitar aqui todo o acesso à informação, eliminando aqui também pedidos de consulta ad hoc que vamos recebendo aqui dos nossos clientes. Vamos também permitir aqui automatizar mais os nossos processos de registro, não é? Que todas estas ferramentas que tivemos a ver hoje também visam e que, de facto, também queremos aqui aumentar a produtividade dos nossos colaboradores dos escritórios de contabilidade. Por outro lado, também eliminar o espaço físico, portanto, do espaço que atualmente temos ocupado com pastas, reduzir custos na medida em que nós também vamos aqui poupar papel, vamos poupar tinteiro, vamos poupar aqui também impressoras e, portanto, e por outro lado também conseguirmos ter a informação de forma cada vez mais atempada, acelerando aqui o processo de fecho de contas. Por outro lado, para o cliente, não é? Portanto, e também estas vantagens são para os dois lados, não é? E nomeadamente aqui, de facto, para o cliente, ele vai ter acesso a ter aqui o seu arquivo, não é? Desta forma em que poderá consultar qualquer documento em qualquer dispositivo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Tem aqui assegurada também a questão da segurança e da confidencialidade dos dados, assim como também a organização automática, não é? Sem fazer nada, a organização automática de todos os seus documentos no BizDocs arquivo digital, a possibilidade de pesquisar tipo Google, portanto a possibilidade de facto de nós irmos aqui ao nosso arquivo digital e conseguimos pesquisar por qualquer palavra dos nossos documentos, a facilidade também de partilha dos documentos e a conformidade de facto com este Decreto-Lei 28/2019 e daí que esta questão do arquivo digital legal da solução BizDocs seja aqui de facto uma solução que vai aqui, pretende aqui facilitar aqui e ganhar tempo também para todos os contabilistas. Rui, aqui passo-te aqui a palavra também. Muito bem, muito obrigado, Sílvia, por esta bela apresentação. Espero que tenha ido ao encontro daquilo que eram as expectativas dos presentes
e que qualquer dúvida que tenham, por favor, apresentem. Não sei se não vejo aqui nenhuma questão que tenha sido colocada. Ora bem, esta solução é uma solução que efetivamente responde a uma obrigação legal que existe atualmente e que vai ao encontro daquilo que é uma necessidade da atualidade, não só por ser uma obrigação legal, mas também por ir ao encontro daquilo que é o futuro, na realidade, porque cada vez mais há necessidade de evitar o papel, de otimizar processos, de minimizar os passos e de otimizar aquilo que são sinergias, ou seja, através de um único passo realizar quase um processo de uma vez só. E cada vez mais será esse o caminho a percorrer e cada vez mais será também este tipo de soluções que teremos que ter pela frente. Esperamos que ter ido ao encontro daquilo que tenham sido as vossas expectativas. Qualquer dúvida que tenham ou que necessitam de ver esclarecidas, por favor, contactem-nos, a nós ou ao BizDocs. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a Trigénios, que nós faremos chegar a dúvida à BizDocs. Também podem contactar diretamente a BizDocs, não há problema nenhum com isso. E desde já estamos muito agradecidos de os termos aqui connosco e até uma próxima. Sim, é agradecer de facto, sem dúvida, aqui o tempo a todos os presentes e, portanto, também aproveitarmos aqui estes momentos para pensarmos aqui um pouco mais nos nossos processos e nos nossos ganhos de eficiência que também podemos trazer aqui para os nossos gabinetes. Portanto, como disse o Rui, ficamos aqui também disponíveis para alguma questão e esperar que de facto tenhamos aqui um 2023 mais digital nos vossos processos. Temos sempre mais atividades, mais eventos, sempre onde se possam inscrever e até uma próxima. Obrigado a todos. E um bom fim de semana. Se aproxima.